estamos de volta com a nossa matéria, né, que é Normas Gerais do Direito Tributário. Na primeira aula, a gente tratou do conceito, normas gerais, e agora a gente começa com a classificação dos tributos. Eu coloquei para vocês que temos a classificação dos tributos subdivididas em tributos reais e tributos pessoais, tributos diretos e indiretos, fixos, proporcionais, progressivos e regressivos. A gente vai conhecer um pouco de cada classificação dessa com o fito da gente conseguir compreender, de fato, o que é esse tributo, como ele é cobrado e quais são as características específicas desse tributo. A gente tem aqui temas afetos, né? Temas que são importantes. Por que é importante a gente saber essa classificação? Porque na hora da gente determinar, da gente saber por que a gente está sendo tributado e por que aquele tributo está sendo imposto, saber de fato a natureza e a especificidade daquele tributo. Então vamos aqui, o que a gente chama de tributo direto? O tributo direto é aquele tributo que recai sobre a pessoa física ou jurídica. Ele vai incidir sobre o patrimônio ou a renda e ele é de responsabilidade pessoal. Um exemplo de tributo direto é o imposto de renda pessoa física. Outro exemplo é o imposto de renda pessoa jurídica. Então, é aquele imposto que ele cai diretamente no contribuinte. O imposto indireto. O que é o tributo indireto? O tributo indireto é aquele que vai recair sobre a produção e circulação de bens e serviços. E eles são repassados para os preços dos produtos. É aquele produto que você vai no supermercado, você compra 1 quilo de arroz. Naquele produto vai estar inserida a tributação. Você vai estar pagando o preço do produto e o preço do tributo que está sendo cobrado em cima daquele produto. Hoje, o nosso país, assim, a tributação ainda é um pouco complexa e um pouco até injusta, diríamos, porque o nosso país, a maior tributação é em cima da tributação indireta. Quem tem menos, paga mais. Por quê? Porque essa tributação indireta independe de você ter um poder aquisitivo alto, um poder aquisitivo mais baixo, porque a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ela vai estar pagando o mesmo tributo em face daquele produto. Um exemplo disso é o ICMS pago. Então, o ICMS ele é o imposto sobre a circulação de produto. Vamos supor, o arroz, como o exemplo que eu dei anteriormente, o arroz que você compra vai estar embutindo nele o tributo a ser pago. Então, uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ele vai estar pagando a mesma quantidade de tributo. E hoje o cenário do nosso país é esse. Quem tem menos paga muito mais tributo, porque, de fato, a alíquota desses tributos são muito elevadas. Então, para a gente entender essa classificação, digo isso, o tributo direto é aquele tributo que vai incidir no patrimônio da pessoa física ou jurídica, né? E ele vai incidir sobre um patrimônio ou renda. Um exemplo clássico é o imposto de renda, que é aquela informação anual que você tem que prestar para o ente federado, que no caso do imposto de renda é a União, e a gente é tributado em cima do que a gente obteve durante o ano de renda. Então, esse é um exemplo clássico do tributo direto. E o tributo indireto, como bem dito, é aquele tributo onde a gente vai pagar como consumidor final. A gente vai pagar sobre a produção e circulação de bens e serviços, no caso o ICMS, e eles são repassados para os preços do produto e serviço. O consumidor é o contribuinte de fato. O produtor, vendedor ou prestador do serviço é o contribuinte de direito. E ele é responsável pelo recolhimento do tributo. Exemplo, além do ICMS, temos o IPI, o ISS, o COFINS e etc. Outra classificação dos tributos é o que a gente chama de tributos fixo. O tributo devido correspondente a um valor fixo, em reais ou unidade fiscal. Temos os tributos proporcionais ou variáveis, que é a regra, que ele consiste na multiplicação da base de cálculo pela alíquota, e os tributos progressivos, que é a alíquota que aumenta de acordo com a base de cálculo, que a gente chama de progressividade fiscal, ou então para fins extrafiscais, que aí como exemplo a gente teria o ITR e o IPTU, que aí eles são tributos progressivos. Os tributos regressivos chamados é o inverso do anterior. Ele não é cabível no Brasil, ele não é utilizado no Brasil e, no entanto, não precisa que a gente se atenha a essa classificação.
Quanto à competência tributária, nós temos também 3 classificações. A gente tem o tributo federal, que é aquele cobrado pela União, né? O tributo estadual, que são cobrados pelo ente federado estaduais, e o tributo municipal. Essa é a classificação dada em relação à competência. O Distrito Federal, ele acumula, né? Porque ele acumula competência tributária estadual e municipal. Haja vista que nós temos as 3 classificações, que são federais, estaduais e municipais, e a rigor o DF ficaria solto. Para que isso não acontecesse, o que aconteceu? O DF, ele acumula competência municipal e estadual. Ele responde tanto pelos tributos municipais como pelos tributos estaduais. Classificação dos tributos também quanto à competência tributária. São os tributos privativos ou exclusivos, que são aqueles tributos que só um ente federado pode cobrar. Os tributos comuns, que são os tributos que 1 ou 2 ou 3 entes podem cobrar. E os tributos residuais, que são os tributos que geralmente os municípios impõem ao contribuinte. Quanto aos fins desejados com o tributo, nós temos os tributos fiscais, em termos de classificação, que é a finalidade arrecadatória, tributos extrafiscais, que sua instituição não visa, em primeiro lugar, a arrecadação, e os tributos regulatórios, seletivos e incentivos fiscais. A gente pode citar ainda para vocês os tributos parafiscais, que são aqueles tributos que são destinados para instituições específicas, são entidades não componentes da federação, que ficam com o produto arrecadado. Um exemplo é o SESC, o SENAC, o SESI, o SENAI, o IPESP, o INSS. Entendam que esses órgãos eles não fazem parte dos entes federados, mas existem tributos onde os fins específicos desses tributos são levar receitas para esses órgãos, para essas entidades. Coloquei para vocês aqui 2 situações dos tributos que é bem interessante a gente conhecer para fins de entendimento da matéria, que é a questão da bitributação. O que é a bitributação? A bitributação é quando o mesmo fato, a mesma hipótese de incidência, o mesmo fato jurídico, vem a ser tributado por 2 ou mais pessoas políticas. São quando 2 entes federados, ou então 2 pessoas políticas, eles impõem uma tributação ao contribuinte, né, de forma dupla, que é o que a gente chama de bitributação. Bi vem de 2 vezes. É quando você é tributado 2 vezes por 2 entes políticos distintos. Outro instituto bem semelhante, que vocês podem vir a confundir, por isso que é importante que se entenda, além da bitributação, é o bis in idem, que diferente da bitributação, é quando o mesmo fato jurídico vem a ser tributado 2 ou mais vezes pela mesma pessoa jurídica. A gente tem o mesmo fato tributado 2 vezes pelo mesmo ente político. Isso aí, esse instituto a gente renomeia de bis in idem. Ao contrário da bitributação, que é quando o mesmo fato jurídico, a mesma hipótese de incidência, é tributada 2 vezes por 2 entes políticos distintos, que é o que se chama de bitributação. É importante o entendimento desses conceitos para que a matéria, no decorrer da matéria, quando a gente se aprofundar para assuntos mais complexos, e para questões práticas, vocês terem a noção da diferença da bitributação e do bis in idem. E a diferença primordial são os entes políticos. Na bitributação, repetindo, nós vamos ter 2 entes políticos. E no bis in idem, um ente político, tributando um mesmo fato, uma mesma hipótese de incidência, o mesmo fato jurídico. Passando adiante, repito para vocês que a competência da União, ela vem estabelecida, a competência da União de tributar, ela vem estabelecida nos artigos 153 e 154 da Constituição Federal. A competência dos Estados e Distrito Federal vem no artigo 155 da Constituição e do município no artigo 156 da Constituição Federal. A competência tributária, ela vem delimitada no artigo 6º do Código Tributário Nacional. O que é essa competência tributária? A competência tributária é a atribuição constitucional de competência tributária que compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados, nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios.
observando os dispostos nesta lei. O parágrafo único do mesmo artigo, ele traz que os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte às outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. O CTN, no artigo 7º, ela traz a indelegabilidade, que é quando a competência tributária ela é indelegável, ou seja, salvo atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. A atribuição ela compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. A atribuição ela pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que tenha conferido. É importante saber que a competência tributária ela não constitui delegação de competência o cometimento, que é a pessoa de direito privado do encargo da função de arrecadar tributos. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído, que é o que a gente chama de inapropriabilidade. O artigo 147, ela vem delimitando o que compete à União no que concerne a cobrança de tributos. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. A competência legislativa. A Constituição Federal, no artigo 24, fala que compete à União, aos Estados, ao DF, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre o direito tributário. Em quais matérias? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre as normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os Estados eles exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O que isso quer dizer? Quando no âmbito da União não houver, nenhuma lei que estabeleça sobre as normas gerais, o Estado ele vai poder, no âmbito da sua competência, exercer a atividade legislativa plena, para que ele consiga dar a eficácia plena à cobrança daquele tributo. A superveniência da lei federal sobre as normas gerais suspende a eficácia da lei estadual que ele for contrária. O que tudo isso quer dizer? Eu não tenho uma lei federal que me estabeleça um regramento acerca de uma norma geral do direito tributário. Eu, como ente federado estadual, eu posso estabelecer regras de normas gerais para suprir aquela ausência da lei federal. Entretanto, se de maneira superveniente houver uma lei federal que venha a estabelecer o regramento daquela norma geral que foi legislada de maneira estadual, o que vai valer é a lei federal. Ou seja, o Estado ele só vai exercer a atividade legislativa plena na ausência da lei federal. Uma vez que a lei federal venha a existir, ela vai sobrepor, ela vai viger, sobrepondo o que foi estabelecido no âmbito estadual. O que vai valer é o regramento federal. É o que a gente chama de superveniência da lei federal, que vai suspender a eficácia da lei estadual. E no que lhe for contrário. Competência legislativa dos municípios. Competência legislativa dos municípios, ela vem na Constituição Federal no artigo 30, que diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. O artigo 150 da Constituição Federal impõe os limites ao poder do Estado em matéria tributária por meio do estabelecimento de princípios. Os princípios eles vão ser os fundamentos do ordenamento jurídico e prevalecem sobre todas as demais normas.
Ou seja, os limites do poder de tributar, que como eu já disse na aula anterior, são limites impostos para que os entes federados eles cumpram regras na hora de impor o tributo ao contribuinte, impor o tributo ao cidadão. Esses limites eles vão estar contidos na Constituição Federal, através de princípios no seu artigo 150, e eles são fundamentais para que no ordenamento jurídico prevaleçam todas as normas, né, limitadoras. Em se tratando de tributos, nós temos 5 espécies de tributos, ressaltando para vocês que nós temos no CTN um normamento tripartite, que ele só falava em 3 espécies, mas, entretanto, hoje o que é aceito, né, em âmbito tributário no país é o pentapartite, que é o que é a existência de 5 espécies tributárias no nosso ordenamento. Nós temos 5 espécies, e quais são elas? Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. A previsão constitucional das espécies, inclusive do seu fato gerador, ela vem que a CF, ela reparte a competência tributária, fixa os fatos geradores, impõe condições para a criação e majoração dos tributos. A lei complementar, ela impõe a norma geral, define os elementos do fato gerador, e a lei ordinária, como regra, cria o tributo, falando do fato gerador, da hipótese de incidência. Ou seja, no ordenamento jurídico hoje tributário, nós temos 5 espécies de tributo, repetindo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. No decorrer do nosso curso, nós vamos falar de cada uma dessas espécies, falando das suas peculiaridades, bem como das suas formas de cobrança. Nós temos que os critérios para diferenciar uma espécie da outra. Haja vista que o aluno pode ficar com uma dúvida, professora, assim, que espécies? E como eu vou diferenciar uma espécie da outra? Quais são os critérios diferenciadores? Nós temos que os critérios diferenciadores dessas espécies tributárias são o fato gerador, que é o que diz se ele é vinculado ou não a uma atividade estatal em favor do contribuinte, a destinação daquele tributo, uma vez que o contribuinte paga para onde vai aquele tributo, que é aí a destinação do valor arrecadado de uma determinada finalidade prevista em lei, a circunstância que levou a entidade federada a criar aquele tributo e a devolução posterior do quanto arrecadado ao contribuinte. São fatos que ajudam o contribuinte a identificar de que espécie tributária nós estamos falando. O nome dado pela lei ele é irrelevante para a identificação da espécie tributária, porque a gente tem que se ater não ao nome do tributo, e sim a esses critérios que a gente acabou de citar. O fato gerador, a destinação, a circunstância e a devolução. Porque, de acordo com os acontecimentos tributários nesses aspectos que eu estou elencando para vocês, é que nós vamos identificar de qual espécie tributária nós estamos tratando. Próxima aula, nós vamos tratar de maneira criteriosa e esmiuçada de cada espécie tributária, trazendo para vocês as informações pertinentes para a identificação desses tributos. Sabendo que esses critérios que a gente acabou de elencar de diferenciação e de identificação são importantíssimos para que a gente consiga identificar essas espécies. Então, na próxima aula, nós vamos tratar das espécies e dos princípios norteadores que impõem os limites aos entes federados ao poder de tributar. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.